Pronto, a partir de agora a aula está sendo gravada. Então, vamos falar sobre tronco de pirâmide. Certo? Então, o que é um tronco de pirâmide? Suponha que nós tenhamos aqui uma pirâmide quadrangular, base quadrada. Certo? Então, a base é um quadrado, certo? A pirâmide aqui é aquele sólido formado pelos segmentos com extremidades no vértice, né? O vértice aqui em cima, né? Ó. E outra extremidade no polígono da base. Ó. Certo? Ó. Aqui é uma pirâmide de base quadrada. Certo? Aí o que acontece? Olha só, o que é um tronco de pirâmide? Suponha que eu dê um corte na pirâmide. Vou cortar por aqui assim, ó. Tá vendo? Eu cortei, dei um corte na pirâmide através de um plano, certo? E aí vocês observem, certo, gente? Vocês observem que eu fiquei com duas piramidezinhas, né? Eu fiquei com essa pequenininha aqui em cima, ó. Essa pequenininha aqui em cima de altura H, Hzinho, e essa aqui, ó, a grande, né, ó. Fiquei com duas pirâmides, estão vendo? Chamada de H grande, que é a altura da pirâmide grande, certo? E aí, eu tenho aqui a área dessa base, menor, né? Tem essa área dessa base maior aqui, ó. Certo? E vamos ver o que a gente pode fazer. Olha só, essa parte aqui, ó, essa parte, quando eu dou o corte na pirâmide, essa parte que sobra, que é essa parte aqui, eu vou desenhar para vocês, ó, sobrou essa partezinha aqui. Quando eu tiro aquela piramidezinha ali de cima, fica essa parte aqui, ó. Se vocês enxergam isso aqui, ó. Fica essa parte maior aqui, ó. Né? Olha só. Ó. Essa parte que sobrou aqui, né? Que é essa parte de baixo, tá tudo em vermelho aqui, ó. Essa parte que tá tudo em vermelho aqui, é justamente o que nós chamamos de tronco de pirâmide, certo? Então, essa parte que sobrou aqui é o tronco de pirâmide, certo? Vamos ver algumas relações que a gente tira daí. Tronco de pirâmide, certo? Então, observe. Aqui eu tenho, se vocês observarem, a relação entre as áreas, né? Aqui eu tenho a área da base menor, vou chamar assim, ABzinho, e aqui eu tenho a área da base maior, né? Certo? Então, observe, a relação entre as áreas, a área da base menor está para a área da base maior, assim como a alturazinha está para a altura grande, certo? Ao quadrado. O que é que eu quero dizer com isso? E a razão entre as áreas é sempre o quadrado da razão de semelhança. Por quê? Porque essa pirâmidezinha pequena aqui em cima, ó, certo? Essa pirâmide menorzinha aqui é semelhante à pirâmide grande, certo? Então, estou usando razão de semelhança. E que a razão entre os volumes, o volume da menor está para o volume da maior, assim como H está para Hzão, mas essa razão aqui não é mais ao quadrado, é ao cubo, certo? É ao cubo. Então, a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança, e a razão entre os volumes, ó, é igual ao cubo da razão de semelhança, certo? Muito bem, quem mais a gente pode falar? Vamos ver a área total. A área total de um tronco de pirâmide, gente, vai ser, olha só, vai ser a área da base menor, mais a área da base maior, mais a área lateral, certo? Então, a área total é a soma de todas as áreas. Porque você veja, ó, eu tenho a área da base menor, maior, né? Ó, tem a área da base menor, certo? E tem a área lateral todinha, certo? Então, aqui me dá a área total. Continuando. Certo? O que a gente pode falar mais? O volume. O volume é essa fórmula que está aí, ó.
certo? É H sobre 3. H sobre 3, certo? Aí o que é que vem agora? Área menor, área da base menor, mais área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base menor. Esse é o volume do tronco de pirâmide, certo? Então, vocês têm aí a área e o volume, ok? Certo? Tudo isso está no livro de vocês, vocês podem acompanhar tranquilamente no livro. Tá bom? Ok, então agora eu queria que vocês fossem para a página 265, para que a gente possa começar a fazer exercício, tá bom? Alguma dúvida? Amanda, Ana Beatriz, Isaac, tá por aí? Se alguém tiver com dúvida aí, vamos perguntar. Diga, meu amigo Isaac, você está com dúvida, né? Tá sem dúvidas. Tá bom. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunta. Certo? Então, agora nós vamos, gente, na página 265. Ó. Página 265. Certo? Exercício praticando. Tem alguns resolvidos. Esses que já estão resolvidos, eu deixo para vocês observarem. Qualquer dúvida, me pergunta, certo? Eles já estão resolvidos. E agora vamos tentar fazer exercícios praticando. Tá bom? Então, vamos prestar atenção. Primeira questão. Vamos ler. O segredo é ler. Olha só. Diz assim. Leia o texto e observe a imagem a seguir, atentando para o formato e para as dimensões da estrutura de entrada do Museu do Louvre, em Paris. A Pirâmide do Louvre é um projeto do arquiteto sino-americano Ming Pei, inaugurado em 1988. Está situada na praça central do museu, a Cour Napoleon, e funciona como entrada principal, certo? Museu do Louvre, é na França, né? É muito importante esse museu, né, gente? Ou seja, com certeza já ouviram falar. A Grande Pirâmide é uma estrutura de vidro e metal, medindo 20,6 metros de altura, sobre uma base quadrada de 35 metros cada lado. Ela possui 603 losangos e 70 triângulos de vidro. Ok? Aí ele está dando as características dessa pirâmide. Considerando que a altura do polígono que define as laterais da pirâmide em relação à base é de 27 metros, qual é a área lateral da estrutura em metros quadrados? Então, vamos lá. Então, ele está dizendo, ele fala aí textualmente que essa é uma pirâmide de base quadrada. Então, vamos fazer aqui uma pirâmidezinha de base quadrada, só para visualizar. Ó, pirâmide de base quadrada. É a pirâmide que tem na entrada do Museu do Louvre, em Paris, certo? Eu não conheço ainda, né? Talvez algum de vocês já conheça, mas eu não. Tenho vontade de conhecer, né? Quem sabe um dia. Ó, essa é a pirâmide que tem na entrada do Museu do Louvre. Aí o que é que ela fala aí no problema? Ele diz que a base tem 35 metros, certo? Então, a aresta da base, ó, o lado da base, né? 35 metros, tá vendo? E que a altura, de que 35 metros cada lado, 20,6 metros de altura e 35 metros cada lado. Considerando que a altura do polígono que define as laterais da pirâmide em relação à base é de 27 metros, então o que ele quer dizer com isso? A altura do polígono que define as laterais. Gente, vocês sabem que numa pirâmide, vocês estão vendo, numa pirâmide regular, as faces laterais, todas elas são triângulos. Estão vendo? Ó, um triângulo aqui, esse de frente, o de trás e esse de lado. Todas as faces laterais são triângulos isósceles. Então, ele está dizendo o seguinte, a altura do polígono que define as laterais da pirâmide. Qual é a altura do polígono? A altura desse triângulo, ó. Então, a altura desse triângulo aqui, ó, certo? É de 27 metros. Aí ele pergunta qual é a área lateral dessa pirâmide. Qual é a área lateral dessa pirâmide? Então, semana passada, né, nós estudamos, né, que a área lateral de uma pirâmide, ó, a área lateral de uma pirâmide é igual a quê, gente? É igual a N, né? N é o número de
arestas da base, vezes a área de uma face, certo? A área da face de uma pirâmide, como é? Certo? Como é a área da face de uma pirâmide? Então, olha só uma coisa. A gente viu que, como a face lateral são triângulos, ó, a área vai ser a base do triângulo, né, o comprimento da aresta, vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2, né? Essa é a fórmula que dá a área lateral. Colocando aqui no problema, como a pirâmide tem base quadrada, ó, então esse N aqui é quanto? 4, né? Que é o número de arestas da base, ó, 4. Porque se eu tenho 4 arestas da base, eu tenho 4 faces laterais, né? Vezes L, que é o comprimento, 35, comprimento da aresta, vezes a altura da face, que é o apótema da pirâmide, ó, 27. Tudo isso é dividido por 2. Então, a área lateral vai ser, ó, 4 dividido por 2 dá 2, e multiplica 35, e multiplica 27. Então, você faz todas essa continha, e a área lateral vai ser igual a 1.890 metros quadrados. Pronto, resolvida a questão. 1.890 metros quadrados é a área lateral da pirâmide do Louvre, da entrada do Museu do Louvre. Tá bom? Vamos lá, qualquer dúvida aí agora vamos perguntar. Vamos perguntar, gente. Quem quiser fazer alguma perguntinha aí agora. Eu vou pagar esse lado de cá, certo? Continuar a resolver os exercícios. Alguma pergunta, Beatriz? Rália? Tem alguma pergunta? Ana Clara? Amanda? Quem tá mais? Ana Clara? Patrick? Miele? Pergunta. Tá tranquilo? Patrick, tá tudo em ordem? Tô. Beleza. Vamos voltar aqui para a nossa continuação da nossa aula. Tá bom? Então, gente, ó, olha só. É dada a pirâmide, é dada a aresta da base, né? Ó, que é quanto? 35 metros. É dado o apótema da pirâmide, que é 27 metros. Então, qual é a área lateral dessa pirâmide? Só a lateral. A lateral vai ser como? Vai ser, se eu tenho a base quadrada, eu tenho 4 triângulos, né? É 4 vezes a área da face de um triângulo desse. Como é a base de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base é esse comprimento L. A altura é o apótema da pirâmide, dividido por 2, faz a conta, acha 1.890 metros quadrados. Ok? Vamos ver a questão 2. Vamos ver a questão 2. Observe a imagem aqui que representa uma pirâmide inscrita num cubo. Considerando que o volume do cubo equivale a 24 metros cúbicos, pode-se afirmar que a aresta do cubo em metros e o volume da pirâmide em metros cúbicos equivale a, respectivamente, a... Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui um cubo, certo? Desenhar aqui um cubo. Vamos fazer o desenhozinho. Vocês têm o desenho já prontinho aí no livro de vocês, tá certo? Vamos fazer. Vamos botar aqui um cubo mais ou menos assim, né? Cubo, ó. Pronto, tá aqui o cubo. Aí o que é que tem? Olha só. Você tem uma pirâmide inscrita no cubo, né? Então, essa pirâmide está inscrita. Então, ela é assim, ó. Pra cá, né? Aí pra cá, ó. Pra cá. Estão vendo a pirâmide aí? Certo? Essa pirâmide aqui, ó. Vou botar ela toda de vermelho para vocês verem. Ó. Essa pirâmide de base quadrada, né, ó. Ela está inscrita no cubo, está dentro do cubo. Os vértices da base, ó. Os vértices da base são os vértices do cubo, tá vendo, ó?
E o vértice da pirâmide é o centro do cubo aqui, né? Ó, V. Certo? Muito bem. Aí ele diz o seguinte. Vamos lá. Considerando que o volume do cubo equivale, então, é dado. Volume do cubo. É dado. Quanto é? 24 metros cúbicos, né? 24 metros cúbicos. É dado. Isso aqui é um dado do problema. 24 metros cúbicos. Aí ele quer saber a aresta do cubo. Aresta do cubo, ó. E quer o volume da pirâmide. Volume da pirâmide. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Fazer essa bichinha aí. Certo? Então, gente, observe que o volume do cubo é igual a 24 metros cúbicos. Mas nós já estudamos que o volume do cubo... Ó, gente, aqui é a aresta do cubo, né? Ó, tudo isso aqui é a aresta do cubo. Nós estudamos que o volume de um cubo é a aresta elevado ao cubo, né? Isso igual a 24. Então, o que é que eu concluo aqui? Que a aresta é a raiz cúbica de 24. Certo? Raiz cúbica de 24. Olha só. Então, acontece que, quando eu simplifico essa raiz, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 raiz cúbica de 3 metros. 2. Entende por que dá 2 raiz cúbica ou não? O que é que você faz? Decompõe o 24, certo? Você decompõe o 24 e depois simplifica o radical. Certo? Ó, repara. Vou fazer aqui para vocês verem. 24 é por 2, né? Dá 12. 12 também é por 2, né? 12 é por 2 também. Dá quanto? 6. 6 por 2 dá quanto? 3. 3 por 3 dá 1. Não é? Repara, raiz quadrada de 24 é a mesma coisa de eu ter. Vou fazer aqui só para vocês verem. É a mesma coisa de eu ter, ó. 1, 2, 3. 2 ao raiz cúbica. De 2 ao cubo vezes 3, né? Ó. Certo? Então, esse 3 cancela com esse 3, aí esse 2 cai fora. Fica 2 raiz cúbica de 3. Tá vendo? Por isso que dá esse resultado aqui. Esse resultado vem daqui, ó. Ok? Muito bem. Mas o que ele quer, a aresta do cubo eu já achei. Pronto. Aresta do cubo, 2 raiz de 3. E ele quer também o volume da pirâmide. Como é o volume de uma pirâmide, hein, gente? Volume de uma pirâmide, a gente sabe, já mostrei para vocês semana passada, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume da pirâmide, olha só, vai ser 1/3, certo? Como é a área da base? Olha só, preste atenção uma coisa aqui, viu, gente? Olha só. A área da base do cubo, o cubo tem base quadrada, então a área da base é A ao quadrado. A base é um quadrado de lado A. E essa altura, quanto é? Essa altura, como a pirâmide está dentro do cubo, é exatamente igual à aresta do cubo, né? Tamanho da, né, aresta, a altura, já que ela está dentro do cubo. Ou seja, gente, o volume da pirâmide é 1/3 de A elevado ao cubo. Olha só, quanto é que vai dar isso? Passar para o lado de cá. Passando para o lado de cá, olha só. Eu já tenho a aresta do cubo, né? Esse A é a aresta do cubo. Então, o volume da pirâmide será igual a 1/3 da aresta do cubo. Quanto é a aresta? 2 raiz de 3. 2 raiz cúbica de 3. Tudo isso elevado ao cubo. Então, bora fazer essa conta? Quanto é que é isso? O volume da pirâmide vai ser 1/3. Ó, aqui eu vou fazer 2 ao cubo, que é 8, vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí cancela com 3. Com 3 fica 3, né? Ou seja, o volume da pirâmide vai ser 8 vezes 3. Esse 3 posso cancelar por 3. 1 vezes 8, 8 metros cúbicos. Certo? 8 metros cúbicos é o volume da pirâmide.
Tá legal? E aí vocês assinalam, certo? Vocês vão assinalar a letra E, né? Porque ele pede a aresta do cubo, que é 2 raiz cúbica de 3, e o volume da pirâmide, que é 8 metros cúbicos. Então, letra E. Certo? Pronto, está resolvido. Se alguém tiver dúvida aí, vamos perguntar. Tranquilo? Certo, Patrick? Certo, Arthur? Tranquilo. Tudo isso, gente, é prática, viu? Vocês precisam praticar, resolver para poder memorizar esse mundaréu de fórmulas que tem aí, né? Certo? Então, precisa de prática. Quanto mais exercícios você resolver, certo, Arthur? Quanto mais exercícios vocês resolverem, mais prática vocês vão ter e vai ficar mais fácil de resolver as coisas. Certo? Então, a gente tem que fazer o máximo de exercício possível. Estou fazendo alguns do livro, mas vocês sabem, o livro tem muito mais. E, além disso, a internet está cheia disso. Se vocês botarem no Google pirâmide, é o que mais tem. Videoaula, exercício, não vai faltar. Ok? Muito bem. Então, agora vamos fazer a questão 3. Questão número 3. Questão número 3. Vamos lá. Observe a imagem aqui que representa um cubo cuja aresta mede 9 centímetros. Considere que a pirâmide tem um vértice no centro de uma face e como base a face oposta. O desenho é parecido com esse outro que eu fiz com essa questão 2, viu? Desenho. Assim, pode-se afirmar que o volume interno ao cubo e externo à pirâmide mede em centímetros cúbicos equivalente a... Ó, gente, o desenho ele é exatamente igual a esse aqui, ó. Só que a aresta aqui é dada, é 9, né? Em vez de aqui não foi dado o valor da aresta, mas aí é dado. A aresta do cubo é 9. Então, ó, vocês observam que o que é que ele está atrás de quê? Do volume que é externo, interno ao cubo e externo à pirâmide, certo? O volume interno ao cubo e externo à pirâmide. Essa parte fica fora, ó. Deixa eu desenhar. Vou mostrar para vocês que volume é esse. Então, vou desenhar um cubo aqui. Tem que fazer o desenho para mostrar para vocês visualizarem esse volume que ele quer. Ó, tá aqui o cubo. Certo? Ó. Aí vocês observam que tem uma pirâmide aí, igualzinha à questão anterior. Igualzinho, igualzinho. Está no centro da pirâmide. Cá, cá, para cá. Pronto, tem uma pirâmide aqui, tá vendo? Certo? Aqui é tudo vermelho. Tem essa pirâmide aqui dentro do cubo. Do mesmo jeito da questão anterior. Mas o volume que ele quer é o volume que é interior ao cubo, mas é exterior. Ele quer esse volume que está aqui fora, ó. Pintar de verde aqui para vocês verem, ó. Esse volume aqui, ele é interior ao cubo, certo? Ó. Mas é exterior à pirâmide, tá vendo? Ó? Qual é a medida desse volume aqui? Certo? Volume que é interior ao cubo, mas é exterior à pirâmide. Então, esse volume que ele quer, chamado de V, vai ser o quê, gente? Vai ser o volume do cubo, né? O volume do cubo. Menos quem? O volume da pirâmide. Tá bom? Então, eu vou calcular o volume do cubo. Cada aresta mede 9, né? Cada aresta do cubo mede 9. Então, eu vou calcular o volume do cubo e depois subtrair do volume da pirâmide. Vamos lá. Então, vou pagar o lado de cá, certo? Observem vocês o seguinte. Ó, volume do cubo. Nós sabemos que o volume de um cubo é a aresta elevado ao cubo. Então, vai ser 9 ao cubo, né? 9 ao cubo, gente, dá 700. Então, isso aqui vai ser 729. É dado unidade? É, né? É dado unidade, sim, centímetros cúbicos. E agora vamos para o volume da pirâmide. É 1/3
da área da base vezes a altura, não é isso? Certo? Então, vamos lá. Vai ficar 1/3 área da base, né, A ao quadrado, né? É aresta ao quadrado, vezes a altura dessa pirâmide, certo? A altura dessa pirâmide vai ser quanto? Vai ser 9, né? A altura é a mesma coisa da aresta, já que a pirâmide está dentro da aresta. Olha só, gente, eu estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula agora, viu? Vezes a aresta. Nós fizemos esse tanto aqui. Então, isso é 1/3 da aresta ao cubo. Isso é 1/3, a aresta é 9 ao cubo, certo? E esse volume aí, gente, vai dar 243, né? Porque 9 ao cubo dá 729, dividido por 3. Então, o volume da pirâmide é igual a 243 centímetros cúbicos. Olha aqui o volume da pirâmide, já achei. Aqui eu tenho o volume do cubo. E aí o volume da pirâmide. Então, o volume que eu procuro, que é interior ao cubo e exterior à pirâmide, é o volume do cubo, que é 729, menos o volume da pirâmide, que é 243. Então, esse volume é só fazer essa continha aí, certo? Você vai encontrar 486 centímetros cúbicos e terminou a questão. Vamos lá, perguntas? Tranquilo, Arthur? O que é que vocês acham? Sem problemas? Tranquilo, né, Arthur? Patrick, Zac, Lívia, Ana, Beatriz, Daniele. Tá tudo tranquilo até agora? Sim. Muito bem. Certo? Então, vamos procurar fazer a próxima questão, a questão número 4. Vamos ver. Questão de número 4. Questão de número 4. Olha só. Considera uma pirâmide quadrangular regular que tem todas as arestas iguais a L. Assim, pode-se afirmar que o volume V dessa pirâmide, dado em função do lado L, é expresso por... Muito bem. Então, vamos ver agora como é que nós fazemos isso. Certo? Ok. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou mostrar para vocês. Certo? Deixa eu ver qual é a questão que eu estou fazendo. Certo. Então, vamos lá. Vamos desenhar essa pirâmide quadrangular. Vou fazer a pirâmide aqui. Pirâmide de base quadrangular. Desenhei a pirâmide. Ó. Aqui. Aqui, né? Pirâmide de base quadrangular. Certo? E ele diz que todas as arestas dessa pirâmide são iguais a L, né? Então, aqui é L, L, L. Todas as arestas são iguais. Iguais a L. Vamos virar para o lado de cá. Vamos lá. Então, ele quer saber o volume, né? Certo? Vamos lá. Nós sabemos que o volume, gente, é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Ó, o volume de uma pirâmide qualquer sempre é 1/3 da área da base e multiplica a altura, né? Essa área da base, como a base, a área da base vai ser igual a quanto? Se a base tem lado medido L, é L ao quadrado, né? Então, a área da base eu já tenho.
Mas eu não conheço essa altura, né? Vamos tentar descobrir essa altura, certo? Então, ó, vamos fazer um triângulo aqui, ó. Olha só, preste atenção. Observe aqueles triângulos que eu falei para vocês na aula passada, né? Aqui eu tenho o V, que é o vértice. Aqui é o centro, ó. O centro da circunferência, né? Porque vocês se lembram que se isso aqui é um polígono regular, ó, existe uma circunferência, né? Ó. E, ó. Certo? Existe uma circunferência que é circunscrita a esse polígono da base, certo? E eu tenho o seguinte. Vou chamar aqui de A. Aqui é o raio, né? E esse segmento aqui, ó. Esse segmento que eu tenho aqui. Tá vendo? Aí vocês observam agora que, se vocês olharem bem direitinho, eu posso tomar em consideração esse triângulo que está em vermelho aqui, ó. O triângulo VOA. VOA. Esse que está em vermelhozinho aqui. Eu vou desenhar ele aqui fora para vocês verem. Certo? Então, o que é que eu tenho? Aqui é L. Vamos lá, deixa eu desenhar. Triângulo VOA. VOA. Olha só, vou fazer esse triângulo aqui. É mais ou menos assim. Ó. Triângulo VOA. VOA. Esse VO é a altura, certo? Eu estou querendo descobrir. Aqui é o raio da circunferência inscrita no quadrado, ó. Esse aqui é o raio. Esse aqui é a altura, ó. E esse aqui é o L. Certo? É a aresta lateral. Então, aqui a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? E dizer que L ao quadrado vai ser igual a quê? H ao quadrado mais R ao quadrado, né? Usando o teorema de Pitágoras. Mas observem, eu quero descobrir H, esse L eu conheço, é L, certo? Mas não conheço o raio, né? Mas como é que eu calculo o raio de uma circunferência inscrita no quadrado, gente? Raio vai ser, ó, a gente já viu essas fórmulas, certo? Polígonos inscritos. L raiz de 2 sobre 2, ó. Tá bom? É L raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Então, eu tenho que L ao quadrado vai ser H ao quadrado mais o raio, que é L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tá bom? Vamos apagar o lado de cá. Olha só uma coisa, viu? Esse R que eu encontrei aqui, depois vocês podem procurar nas fórmulas que a gente tem. É o raio da circunferência inscrita. Certo? Raio da circunferência inscrita. Bora lá. Então, L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado, mais, quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai ficar, olha só, L ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, então vai ficar 2L ao quadrado sobre 4, né? Por que 4? Porque é 2 ao quadrado. Então, eu tenho L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais, simplificando aqui tudo por 2, ó, L ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2 igual a H ao quadrado. Ou seja, aqui eu tenho 3L ao quadrado. Tira o MMC, faz a conta. É 2, desculpa, 3L não. L só, né? Porque aqui vai ficar 2L menos 1L. L ao quadrado sobre 2 igual a H2. Então, H é a raiz quadrada de L2 sobre 2. H vai ser L sobre a raiz quadrada de 2. Racionaliza, H é L raiz de 2 sobre 2. Certo? H é L raiz de 2 sobre 2. Muito bem, vamos lá. Certo? Muito bem. Então, agora nós vamos calcular o volume. 1/3 da área da base
que é L2, né? Vezes a altura, que é L, raiz de 2 sobre... Olha só, gente. L2 vezes L dá L3. Raiz de 2, 3 vezes 2, 6. Pronto, esse é o volume. Em função da medida do lado. Ok? Tá bom assim? Então, olha só. Espero que vocês continuem a resolver os exercícios que tem no livro aí. Vocês estão fazendo as atividades online que eu passei semana passada.